amo a Zona Norte, eu cresci aqui na Zona Norte, como o Leandro falou. Estudava aqui perto do Jardim São Paulo, aqui. Eu tenho muitas memórias construídas aqui na Zona Norte, do Sesc. Acho que quem conhece o Sesc aqui em Santana? Aqui perto. Pertinho, né? Muito legal lá. Eu quero talvez até tentar visitar lá hoje, se der tempo. E alguns anos atrás, nós fomos... Os slides vão aparecer aí, daqui a pouco, algumas fotos. A gente foi para Ribeirão Preto, né? A gente começou uma missão lá em Ribeirão Preto. Nós fomos em 8 pessoas e a igreja de lá, graças a Deus, cresceu, se multiplicou, né? E a gente hoje está aqui, voltamos para São Paulo, passado, e a gente está passando agora por um treinamento, né, na Zona Oeste. Não sei quantos de vocês ouviram falar da Escola de Missões. Quem aqui ouviu falar da Escola de Missões? Algumas pessoas. Basicamente é um treinamento que a gente está recebendo para futuras lideranças da nossa igreja, para que a gente possa servir a nossa comunidade de maneira mais excelente. Aí, obrigado, Paulinho. Vou mostrar algumas fotos aqui para vocês. Aqui é a igreja de Ribeirão Preto, né? Essa aqui foi uma foto da nossa despedida ano passado. Algumas pessoas que Deus permitiu a gente alcançar, que ficaram lá continuando o avanço do reino. Então aqui eu, minha esposa está ali atrás, o Vitor, algumas outras pessoas aí que a gente ama muito. Então, por favor, continuem orando por Ribeirão Preto, uma igreja nossa irmã aí do interior. E aqui é o grupo da Escola de Missões que eu falei. Não estão todas as pessoas aqui. André e Paulinha também, que vocês conhecem, estão lá nas nossas reuniões. E tem sido muito inspirador sonhar com o futuro da nossa comunidade. Então, antes de começar de fato com a nossa aula hoje, eu queria compartilhar essas boas notícias com vocês e fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por a gente estar aqui. Deus, obrigado pelo privilégio que é poder ouvir mais da Tua Palavra, poder meditar nas Suas Escrituras, Pai. Obrigado pelo privilégio de estar aqui na Zona Norte com meus irmãos. Como o Teu reino é incrível, Pai. Como é especial saber que no lugar que eu cresci, no lugar onde eu me desenvolvi, tem discípulos fiéis ao Senhor, anunciando a Tua Palavra, Pai. É muito encorajador saber que o Senhor está trabalhando em várias regiões de São Paulo, Deus. Então eu só peço que o Senhor me use, mesmo com as minhas falhas, com os meus medos, com meus pecados, Pai, que a Sua Palavra fale através de mim, eu seja só um instrumento aqui hoje, Pai. Prepara os nossos corações para ouvir do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, uma das coisas mais incríveis que eu acho quando eu leio a Bíblia, não sei se às vezes você está lendo a sua Bíblia e dá vontade de comer uma pipoca, lendo o que está acontecendo lá. Eu gosto muito dos momentos quando Jesus tem conversas com pessoas, né? Quando pessoas vão até ele e fazem perguntas para ele. Fazem perguntas diversas, né? Especialmente como ele respondia, como Jesus respondia a essas perguntas. Isso para mim é muito interessante. Então, os apóstolos faziam perguntas para Jesus, os fariseus faziam perguntas para Jesus, e as mais variadas, né? Então imagina você poder fazer uma pergunta para Jesus. Que pergunta você faria para Jesus se você pudesse encontrar ele pessoalmente? Você poderia perguntar sobre qualquer coisa do universo, da vida. Você poderia perguntar se o Palmeiras realmente tem mundial ou não. Com certeza a gente queria saber essa resposta. Jesus saberia responder. Alguns aqui já sabem. Eu ainda não sei. É muito boa. Os discípulos perguntavam também se eles deveriam pagar imposto, né, tributo a César. Perguntavam se era permitido um homem se divorciar, se casar de novo. Algumas perguntas talvez não tão profundas, perguntavam para ele: Jesus, quem que vai se sentar à sua direita no céu? Quem que vai estar lá do seu lado direito? Uma pergunta que para mim, assim, tudo bem. Jesus não julgava as perguntas, acho que isso é interessante, né? As pessoas perguntavam também se uma situação específica, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu sobre essas pessoas? Então, eu acho que isso me inspira, porque os discípulos eram imperfeitos, e ainda assim Jesus amava eles, assim como Ele nos ama. O fato é que as perguntas, elas dizem muito sobre nós. As perguntas que você faz, elas falam sobre as suas intenções do seu coração, sobre quem você é, sobre qual tipo de resposta você quer obter quando você faz essa pergunta. E hoje a gente vai falar sobre a história de um jovem que fez uma das perguntas mais importantes que alguém poderia fazer na vida. Talvez seja a pergunta que fez você estar aqui hoje, visitando a igreja, não sei. E a pergunta é a seguinte: o que fazer para herdar a vida eterna? Você já parou para pensar nisso? Se existe uma vida mesmo depois daqui, se existe um céu, o que eu tenho que fazer para estar lá?
O que eu preciso fazer para herdar essa vida eterna? Então vamos ver essa história lá em Lucas 18, do versículo 18 ao 23. Por favor, me acompanhe. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Essa mesma história ela se encontra no Evangelho de Marcos e Mateus. Você pode encontrar elas lá também. Mateus adiciona uma pequena palavra aí que faz bastante diferença, que ele fala que esse homem era um homem jovem. Aqui ele só fala que era um homem importante. Mas Mateus adiciona a informação de que ele era jovem. Então, o que era um jovem? Especula-se muito sobre a idade desse jovem que foi até Jesus fazer essa pergunta. Mas na cultura judaica, um menino, que a gente chamaria hoje de 13 anos, já era considerado um homem. Já era considerado um homem com responsabilidades dentro da sociedade. Eu com 13 anos só estava assistindo desenho animado, muito longe de ser me considerado um homem. Mas a gente poderia especular em torno de 18 anos a idade desse jovem aqui. Só que ele não era só jovem. Ele era o que mais? Ele era rico, tinha posses. E ele também era uma espécie de governante. Algumas traduções trazem ele como um príncipe. Então ele tinha autoridade. Então ele não era só jovem, tinha dinheiro, mas ele tinha uma autoridade. Ele era uma espécie de governante. Era alguém importante. Esse jovem ele tinha influência na sociedade. Ele era respeitado pelas pessoas. Ele provavelmente, por ele dizer que respeitava, que cumpria os mandamentos, ele aparentemente era moralmente correto. Alguém que provavelmente muitos de nós iríamos ter um certo respeito. Eu fico pensando até como é que devia ser o primo do jovem rico. Você já teve aquele primo que passa em concurso, que passou na universidade, e sua mãe fala: mas seu primo fez isso, mas seu primo já arrumou um emprego. Devia ser muito ruim ser primo do jovem rico, porque ele aparentemente tinha tudo. Tudo que alguém poderia querer. Mas o fato é que mesmo com tudo que ele tinha, parecia que faltava algo. Parecia que não era suficiente tudo que ele tinha. Eu fico me perguntando, por que você acha que ele foi perguntar para Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, se aparentemente ele já fazia tudo? Ele já cumpria tudo? Ele já era exemplar? Se aos olhos humanos ele já tinha tudo. Bom, provavelmente ele queria ter certeza. A gente quer ter certeza disso. É uma pergunta que você não quer ter margem para dúvida. Você quer ter certeza. Talvez ele precisava de uma confirmação externa de outra pessoa. Então, de uma certa perspectiva, esse jovem começou bem. Vocês não acham que ele começou bem? Então ele fez a pergunta certa para a pessoa certa. Se tem alguém que poderia responder isso para ele, era Jesus. E esse é o meu primeiro ponto que eu quero trazer para nós hoje, irmãos. Para quem você tem feito as suas perguntas? Para quem você tem ido esclarecer as suas dúvidas sobre a vida? Alguém poderia me dizer um sinônimo de discípulo aqui? Qual que é uma palavra que poderia substituir discípulo? Aprendiz, seguidor, aluno, exatamente. Eu pensei, todas as palavras estão corretas, mas eu pensei mais em aprendiz. Um aprendiz é alguém que aprende, alguém que está constantemente aprendendo. Então, uma das principais características de um aprendiz é fazer perguntas. Tem alguém aqui que é professor? Professor? Alguns professores aqui. Então não é legal quando você tem um aluno que vai lá e te procura: professora, como é que faz isso? Professor, como é que é isso? Demonstra interesse, não é verdade? Demonstra que você não está só passando conhecimento, mas que aquele aluno quer receber algo de você também. Então é assim também com os discípulos de Jesus. Fazer perguntas demonstra uma coisa que a gente pode chamar de uma certa humildade agressiva. O que é uma humildade agressiva? É você reconhecer que você não sabe de tudo, reconhecer que você tem limitações, ir atrás de Jesus, ir atrás da Bíblia, ir atrás de pessoas para descobrir como lidar com essas suas limitações.
A minha pergunta para nós hoje, irmãos, é: você tem ido até as Escrituras e perguntado a opinião de Jesus? Você tem ido até as Escrituras para saber qual que é o pensamento de Jesus sobre as áreas da sua vida? Porque o fato é que quando Deus tem uma opinião, a gente chama ela de verdade. Quando Deus tem uma opinião sobre algo, a gente chama ela de verdade. Por exemplo, você pergunta para Deus, para Jesus: com quem eu devo me casar? Ou você acaba seguindo os seus sentimentos? Você segue o seu coração? Como que eu posso amar mais aos outros? Você pergunta isso para Jesus? Ou você aceita respostas que a gente vê o tempo todo na internet? Você precisa se cuidar. Esses dias eu vi: o maior ato de amor que alguém pode ter é amar a si mesmo. Tudo bem, a gente precisa, sim, pelo amor de Deus, se cuidem, né? Vão ao médico, cuidem da sua saúde mental, espiritual. Eu não estou dizendo isso, vocês entenderam. Mas será que isso é de fato a essência da mensagem de Jesus? Você tem se questionado como organizar talvez melhor o seu tempo para conseguir servir mais? Ou você simplesmente aceita: eu não tenho tempo mesmo, né? Eu não sei a realidade de cada um aqui, irmãos, né? Mas o ponto é: você tem levado essas questões para Jesus, para a Bíblia, para pessoas espirituais que você conhece, e eu tenho certeza que tem muitas. Você tem se perguntado: Jesus, como é que eu posso honrar melhor o compromisso que eu fiz no meu casamento? Como é que eu posso ser um homem, um marido, uma esposa melhor? Ou você tem cedido ao pensamento: talvez a gente não foi feito para o outro mesmo? Essas são perguntas, irmãos, profundas sobre a nossa vida, relevantes, e a gente precisa levar ela para Jesus. Um outro parênteses aqui: você que é um membro aqui, um discípulo, você tem levado perguntas para sua parceria de discipulado? Você tem demonstrado interesse em aprender, em crescer? Meu desafio para você essa semana é: faça perguntas. Faça, no seu tempo com Deus: o que eu vou aprender aqui hoje? Eu não sei ainda uma resposta sobre isso. Como é que eu vou descobrir isso nas Escrituras? Faça perguntas para algum amigo seu aqui na igreja, na sua parceria de discipulado. Faça perguntas. Procure respostas naquele que com certeza pode te ajudar. Amém? E aí, depois de fazer essas perguntas, porque eu não sei você já fez uma pergunta que às vezes você não queria ouvir bem a resposta? Às vezes a gente pergunta: será que eu tô bem com essa roupa aqui? Você quer que a pessoa diga que sim, né? Você não quer que ela fale: não, tá horrível, vai e troca, né? Você quer que a resposta seja boa. E às vezes a gente faz perguntas assim para Jesus também, né? Então, o segundo ponto é: depois que você faz as suas perguntas para a pessoa certa, que é Jesus, esteja preparado para a resposta que Jesus vai dar. Vamos continuar lendo a história agora lá em Marcos. A gente vai reler, na verdade, um trecho. Marcos 10, do 21 ao 22. Diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Muitas vezes eu li essa história e eu pensava que Jesus estava criando uma armadilha aqui para o jovem rico. Eu imaginava assim: ele estava aqui com os discípulos, Jesus, falando: ele acha que obedece tudo, agora eu vou pegar ele, vocês vão ver só. Ele vai falar que ama, que obedece, vocês vão falar para ele largar, vamos ver se... Eu achava que era esse espírito que Jesus estava aqui, testando o jovem. Mas na verdade não, a gente fala que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e amou aquele jovem. Então, talvez aquele jovem que foi perguntar para Jesus algo que talvez faltava, que não parecia certo para ele, Jesus dá a resposta para a pergunta que ele tinha feito, que é: vende tudo que você tem e siga-me. Vende tudo que você tem e siga-me. É uma pergunta difícil, uma resposta difícil. Você concorda? Quando a gente, às vezes, é universitário, às vezes um pouco mais jovem, a gente não tem muita coisa, né? Não tem muito dinheiro. Então, parece um pouco mais fácil, não tem tanta coisa para largar, né? Mas hoje, eu tenho algumas coisas. Eu tenho algumas coisas na minha vida. A gente tem coisas na nossa vida. E quão difícil é continuar esse pensamento de deixar tudo e seguir. Essa não é uma história, irmãos, para a gente ler uma vez e agora já sou um discípulo e fica lá. É uma história todo dia que eu tento lembrar. Vende tudo que você tem e siga-me.
Jesus falando. O jovem talvez achou que ia receber um tapinha nas costas, né? Pô, você já tá fazendo tudo, não precisa fazer mais nada, não. Você já obedece tudo, você já é rico, já é bonito, já é saudável, sei lá. Não precisa, só vem, mas pode continuar, né? Talvez ele esperasse isso, eu não sei. Jesus dizendo que estava tudo certo para ele. Mas a resposta de Jesus foi desconfortável. Ela foi desafiante. Ela foi inconveniente. Ela foi dura. Dura demais para algumas pessoas. E agora esse jovem perdeu a aventura de uma vida. Eu fico sempre imaginando, imagina se ele tivesse largado tudo e ido com Jesus. Imagina as histórias que ele não teria vivido. Talvez a gente soubesse o nome dele, teria dado o nome dele para os nossos filhos, assim como a gente faz com os apóstolos. O que esse jovem não perdeu? Seguir a Jesus ia custar muito para esse jovem. Mas não seguir custou tudo. Custou tudo para ele. Eu queria contar uma história para vocês. Eu estou fazendo a faculdade de administração, né? Fiz 4 anos lá em Ribeirão Preto e agora estou aqui em São Paulo terminando meu curso. E minha faculdade, ela é uma faculdade que tem muitos jovens ricos. Literalmente, pessoas jovens, ricas, filhos de pais que são CEOs de empresas, que têm muito dinheiro, que têm carro, né? E eu, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu estudei a Bíblia com um rapaz que eu vou chamar aqui hoje de Miguel para não expor o nome, tá? Mas esse rapaz realmente existiu. Eu estudei a Bíblia com ele e Miguel, ele era um cara, assim, excepcional. Ele é o que sentava na frente, sempre fazia perguntas pro professor. Ele trabalhava pra caramba, era um exemplo, assim. Ele nas férias, ele arrumava um estágio de férias só para trabalhar nas férias, para ter mais experiência, aprender mais coisas. Ele era super agitado, a gente às vezes estudava a Bíblia com ele e a gente geralmente faz sentado, né? E ele levantava, ficava de pé, andava para lá, andava pro outro. Aí eu falava, está tudo bem? Não, é que eu sou agitado mesmo, não pode falar que eu tô ouvindo. Então mas ajudava ele a pensar, né? Enfim, aceleradão. E aí, o tempo passou, a gente ficou uns 3 meses estudando a Bíblia com ele. E o tempo foi ficando mais restrito. A gente quase não tinha tempo para estar junto. Ele foi priorizando mais o trabalho, né? As coisas que ele estava fazendo. E acabou o tempo que a gente acabou parando, né? Ele falou, olha, não vai dar mesmo. Talvez no futuro eu tenha mais tempo. Não sei, obrigado. A gente continuou amigo, né? Mas os estudos pararam. Um dia, no meio da pandemia, um amigo nosso também, um outro amigo meu, começou a ligar para ele, porque queria visitar como é que tava, né? A gente sabe como a pandemia foi triste, ficar em casa. E ligava para ele, não atendia, ligava, não atendia. Aí falou, meu outro amigo, né? Vou lá um dia, vou visitar ele na casa dele, ver o que está acontecendo, né? E aí ele chegou lá, Miguel estava no chão morto. Um rapaz de 20 e poucos anos, cheio de energia, cheio de futuro pela frente. Morto. A gente não sabe, eu não sei até hoje a causa da morte, não divulgaram, não sei. Mas o ponto é que a gente pode pensar, irmãos, o que Jesus está te pedindo hoje? É o seu tempo? É o seu dinheiro? É um relacionamento? E será que vale a pena lutar por isso tanto, a ponto de não dizer sim ao chamado de Jesus? Qual que é o seu ídolo? O que você quer que ninguém mexa? Aquela coisa assim, não toca aqui que eu não quero. O que é o seu queridinho que você não quer abrir mão? A gente só tem 3 características desse homem nessa história. Quais que eram? Ele era um homem, não, na verdade são 4. Ele era um homem, o que mais? Ele era um jovem, rico, o que mais? Conceituado, exatamente. Um governante, né, um príncipe. Então vamos resumindo, ele era rico, jovem e tinha uma autoridade. Hoje, irmãos, uma coisa eu tenho certeza, ele não é mais jovem, ele não é mais rico e ele não está governando mais nada. Isso eu tenho certeza. Eu não sei onde ele está hoje, mas isso eu tenho certeza. O problema é que às vezes a gente quer ser como ele, na verdade. Eu muitas vezes fico invejando o jovem rico. Às vezes eu penso, eu já fui para missão, já fiz muita coisa, agora é tempo de, aposentadoria, já fiz minha contribuição na igreja, agora eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Irmão, vocês sabem que obviamente isso não é errado, tá? Você trabalhe, seja muito rico, eu quero que Deus abençoe você financeiramente. O ponto não é esse aqui, né? Mas o fato é que a gente fica tentado a buscar esse tipo de vida mais do que servir a Jesus. Isso todos nós aqui, tá? Inclusive
Eu. Às vezes a gente olha para essa história como discípulos e fica pensando, né, como eu falei, já deixei tudo e de novo essa história, né, eu já conheço essa história. E tudo bem, amém, que você conhece, né? Mas o ponto é se você ainda acredita que vale a pena. Você ainda acredita que valeu a pena quando você tomou a decisão de deixar tudo? Você acredita ainda que vale a pena hoje? Você, talvez que nos visita, pode estar pensando, pô, isso parece difícil demais, né? Será que eu vou ter que vender o meu carrinho lá, sei lá, as coisas que eu tenho para seguir Jesus? Não, fica tranquilo, que não é isso que a gente está falando aqui. Mas o que a gente vai ler agora, acho que pode ajudar tanto nós que já estamos aqui, quanto aqueles que estão chegando, que estão conhecendo. Que é que vale a pena responder ao chamado de Jesus. Vale a pena. Vamos continuar lendo a história, voltando lá para Lucas 18. Paulinha, você pode passar aí, por favor, para mim? Isso, obrigado. Diz assim: vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Existem muitas interpretações possíveis aqui, né, para o camelo e para a agulha. Algumas pessoas acham que é uma corda muito grossa e é difícil passar numa agulha. Eu já vi, a agulha era um portão lá na muralha de Jerusalém, que para o camelo passar ele tinha que se abaixar, então tinha que ser humilde. Enfim, tem muitas interpretações. Eu não sei qual que está certo. Tá? Não achei nenhuma referência histórica comprovando nenhuma dessas. O fato é que é uma metáfora de algo impossível, certo? Pensar literalmente passar um camelo por uma agulha parece algo impossível. Só que quando diz que é difícil entrar, um rico entrar no reino dos céus, era difícil os apóstolos entenderem isso. Porque uma pessoa rica, para os apóstolos, era o quê? Alguém abençoado. Para a cultura da época, se você tinha dinheiro, você era abençoado por Deus. Deus chamava, Deus tinha te dado tudo, não precisava de mais nada. Se você tivesse muitos filhos também, coisas assim, tipo da cultura da época, né? É quase como se depois, quando Pedro pergunta, o que eu tenho que fazer? Na verdade, ele pergunta outras coisas. Ele fala assim... Ele não pergunta, né? Ele fala que nós deixamos tudo, né? Tudo que seguimos, né? Jesus, para te seguir e tal. É quase como se ele estivesse pensando, Jesus, quão rápido eu preciso ser para estar no reino de Deus? E ele tivesse respondido, olha, sabe o Usain Bolt? Ele não é rápido o suficiente. Imagina essa analogia, né? Para eles, o jovem tinha tudo o que precisava. Então, se nem ele, se era difícil para ele, impossível para ele, imagina eu, Pedro, que não tenho tanta coisa assim, que não sou tão rico, que não sou tão bonito, que não sou tão jovem. Não sei, ele provavelmente era bem jovem, mas, enfim. A boa notícia é que o que é impossível para nós é possível para Deus. O fato é que isso tira um peso absurdo das nossas costas. Porque não tem necessariamente que haver um desempenho perfeito. Você não precisa saber de todas as coisas, você não precisa ter todas as respostas, você não precisa ter todos os talentos para dizer sim ao chamado de Jesus. Você não precisa ter lido toda a Bíblia, ou ter tido um treinamento espiritual, ou ser parte da liderança da igreja. Você só precisa confiar e entregar. Confiar e entregar. Para herdar a vida eterna, essa pergunta que o jovem fez, e que eu acredito que todos nós nos fizemos alguma vez na vida, ou estamos nos fazendo agora, você só precisa confiar e entregar. E Pedro, ele fala, né, essa afirmação que ele diz, olha Jesus, a gente deixou tudo para te seguir, eu imagino como um irmão. Quem tem irmão aqui? Irmão. Lembra quando seu irmão fazia alguma coisa, sei lá, aprontava? Você chegava para sua mãe e falava, mãe, eu não faço isso aí não, né? Ainda bem que eu não sou assim, né? Ainda bem que eu também não fiz assim, né, pai? Ainda bem que eu sou bonzinho, né? Esse tipo de coisa. Eu imagino Pedro com esse sentimento, né?
Só que o fato é que vale a pena continuar, deixar tudo e seguir Jesus. Ainda vale a pena. Existem vidas que você pode tocar. Existem histórias que você pode mudar. Quantos de nós não tivemos histórias mudadas aqui porque alguém disse sim ao chamado de Jesus, alcançou você? Eu sei que você pensa que, você e eu também, a gente pensa que essa vida é grande, né? Que o diploma é importante, que ter sexo é importante, que ter dinheiro é importante. Todas essas coisas são importantes, mas elas não são as coisas mais importantes dessa vida. A única coisa eterna que você pode construir é com Jesus. E para finalizar, eu queria contar uma história, uma ilustração. Não sei se vai dar para ver aí. O que vocês acham que é isso aqui? Uma cabaça e um macaco. Tá, então dá para entender o que é. Exatamente. Existe uma história de tribos africanas antigas, e agora também algumas mais isoladas, que eles tinham uma técnica para caçar macaco. Eu nem sabia que eles comiam macaco, mas aparentemente eles comem macaco. E qual que é a técnica? Eles pegam uma cabaça, que esse objeto é uma fruta, né, na verdade, ela oca, e ela tem um pescocinho estreito. Eles vão e colocam uma banana lá dentro da cabaça, certo? E deixa a banana lá dentro. O que o macaco vai fazer? Ele vai chegar, vai enfiar a mão lá dentro e pegar a banana. Só que na hora que ele puxar, ele vai conseguir tirar? Não, porque é estreito o gargalo. E vocês acreditam que o macaco não larga a banana? O caçador chega, pega, mata o macaco e come, e ele deve soltar uma alguma hora, né? Mas enfim, na hora que ele está lá, ele poderia simplesmente soltar e sair correndo. Mas ele fica tão preso ali na banana, tão preso que ele não quer largar aquilo, que o caçador vem e mata ele e ele nem vê. Né? A verdade, irmãos, é que às vezes a nossa vida pode ser assim. Às vezes você está com uma banana aí que você não quer largar de jeito nenhum. O seu tesouro, uma coisa preciosa, quando você podia desfrutar da liberdade de simplesmente soltar e viver a vida com Jesus. Quando Jesus nos pede essas coisas, Ele não está pedindo, não é necessariamente para ser um peso. Estou dizendo que é fácil, é difícil, mas não é para ser um peso, é para nos trazer liberdade. Porque se você... Uma liberdade, vamos dizer assim, uma liberdade incondicional, uma liberdade sem precisar se abnegar de nada, não é liberdade. É uma escravidão dos seus próprios desejos. Se você tem algo na sua vida que você não consegue soltar, um pecado, uma situação, alguém, é porque provavelmente aquilo está roubando lugar no seu coração. Provavelmente você está sendo escravo daquilo, você não está sendo livre por escolher ficar com aquilo. Porque se você fosse, você é igual algum vício que você tem, né? A gente fala, quando eu quiser eu paro. Será que você para mesmo? Vale a pena seguir Jesus porque isso nos traz liberdade. Então o nosso pensamento é que a gente não seja como esse macaquinho, né, que aos nossos olhos parece, por que ele não solta e vai viver a vida dele? Que a gente possa confiar, colocar as nossas expectativas em Jesus, porque a sua vida vai ter um significado eterno. Então desfrute da liberdade verdadeira com Jesus, que é isso que Ele tem para todos nós. Amém, irmãos? Obrigado.